Meus amados irmãos, paz do Senhor, amém? Nós estamos felizes com Jesus aqui essa noite. Glória a Deus, para mim, motivo de muita alegria. Mais uma vez, mais uma oportunidade. Poder estar com os irmãos para juntos louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Sou grato a Deus pelo privilégio de, pela terceira vez, poder estar com vocês. Não tenho palavras para agradecer o carinho do pastor dessa igreja, dos obreiros que estão, meu amigo Leite, o André, que foram amigos que Deus preparou para nós, para que possamos estar aqui. Louvo a Deus pela vida da irmã Tasca. É Tasca mesmo? Cadê Tasca? Cadê ela? Deus abençoe, tá? Obrigado pelo convite. Abra comigo, por favor. Eu sei que o tema de vocês é Gênesis capítulo 22, versículo 8, mas Deus colocou no meu coração uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, a partir do verso 1. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são Porque nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Versículo 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé,
e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Pode se assentar, por favor. Meus amados, é com muito temor e tremor a Deus que por mais uma oportunidade eu assumo o microfone para ministrar uma palavra responsável vindo diretamente do coração de Deus para os nossos corações, entendendo que eu não estou pregando para qualquer pessoa, mas sim para a noiva do Cordeiro, que muito em breve vai morar no céu. Amém? O texto da qual nós fizemos menção é um dos textos mais conhecidos dentro das Escrituras Sagradas. E pedindo a Deus que colocasse no meu coração uma palavra para ministrar aqui a noite de hoje, entendendo e vendo o tema, que é Gênesis no capítulo 22, versículo 8, que fala que Deus coloca Abraão à prova. Ainda assim, orando a Deus, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E essa semana profética, ela vai perdurar na sua vida durante todo esse ano de 2024. Eu creio que dentro dessa semana você vai receber algo de Deus que vai te ajudar a caminhar por tudo quanto irá acontecer com você durante esse ano de 2024. E pensando sobre isso, Rafael, Deus abençoe. E pensando sobre isso, Deus colocou essa palavra no meu coração. O personagem principal do capítulo 20 é Josafá. Josafá é conhecido como um rei bom, um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, um rei que andava de acordo com a vontade de Deus. E eu particularmente gosto sempre de voltar um pouco na história para a gente entender o porquê que esse rei leva esse nome e carrega consigo esses nomes de ser bom, de fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente olha para a história da nação de Israel, desde quando saiu do Egito e começou a viver na terra onde Deus havia prometido, quando nós chegamos no período dos juízes, nós iremos observar que logo após a morte de Josué, o povo começa a viver de acordo com a sua vontade. Eles não tinham um rei, eles não tinham uma liderança espiritual para guiar os seus passos. E lá no livro de Juízes, você vai ler, você vai observar que desde o capítulo 1 até o capítulo de número 21, você vai ver a citação dizendo: e o povo andava e fazia da maneira com que o seu coração pedia que fizesse. Naquele tempo não existia pessoas para mostrar o caminho. E o livro dos Juízes é conhecido como um dos livros mais tristes da Bíblia Sagrada, porque o livro é considerado e conhecido por um ciclo vicioso do pecado do povo. Sempre o povo estava pecando contra Deus. Então, dentro do livro de Juízes, Deus levanta 13 pessoas, entre homens e mulheres, para tirar o povo dessas práticas pecaminosas. E finalizamos com 14 juízes, lembrando que Samuel foi o último desses juízes. E logo após a aparição de Samuel, conectando a palavra que o pastor deu aqui há poucos instantes, Deus observou que a nação precisava de alguém para ser o líder espiritual. E ele vê uma mulher chorando, pedindo um filho. Então Deus junta o desejo do coração daquela mulher para cumprir o propósito também do seu coração. E ele vai dar àquela mulher um filho. Esse menino Samuel, ele vai crescer com 3 anos de idade aproximadamente. Ele é desmamado. E Ana havia feito um voto a Deus dizendo que se o menino, se ela tivesse um filho, e esse filho fosse varão, ela o entregaria para servir ao Senhor em tempo integral. Sabe o que é interessante? É que depois que passou os 3 anos e o menino foi desmamado, Ana entregou o filho para começar a ser criado pelo sacerdote Eli. E a Bíblia diz
que ao decorrer do tempo, ao decorrer da história, o povo sempre estava pecando, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Samuel atinge a idade, e ele é sacerdote, ele é profeta, e ele é juiz, a nação de Israel dá uma olhadinha à sua volta, e ele observa que em toda a sua redondeza sempre existia um rei naquela localidade, existia um rei naquela cidade, existia um rei naquele país. E a Bíblia diz para nós que naquele tempo o povo começou a pedir também um rei para si. Samuel, ouvindo essas palavras, ele fica triste, fica chateado, porque ele entender que estava sendo rejeitado pelo seu povo. A palavra de Deus diz que Samuel vai orar a Deus, e Deus vai dizer para ele: olha, Samuel, fica em paz, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Mas se é um rei que eles querem, eu darei a eles um rei. Lembrando aos irmãos que até esse período o rei não era teocrático, era Deus que governava o povo através de Samuel, era Deus que regia o povo, não tinha uma liderança política. E a Bíblia diz assim que Deus prepara um homem alto, forte, que sobressaía aos demais homens de Israel, e esse homem estava procurando as ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que Samuel encontra com esse homem chamado Saul e unge ele como rei. Esse homem chamado Saul passa 40 anos governando, sendo rei de toda Israel. Depois dele morrer, do seu filho, fugiu o nome do menino aqui agora, morrer, Jonatas, morrer, a Bíblia diz que Davi, ele vai ser colocado como rei em todo Israel. No capítulo 2 de 2 Samuel, a Bíblia diz para nós que Davi é colocado como rei em Hebron, e ali ele reina por 7 anos e meio. Lá no capítulo 5 de 2 Samuel, Davi agora é conhecido como rei em toda Israel, e Davi vai reinar também por 40 anos. Depois que Davi morre, quem começa a governar é seu filho Salomão. E depois de Salomão governar, a Bíblia diz que Jeroboão e Roboão, os dois, um filho de Salomão e outro, um capitão da guarda real, eles começam a ter uma desavença, ele começa a ter um embate político, e nesse embate político eles vão dividir o reino, sendo 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Essa divisão causa um problema gigantesco no meio do povo, porque na sua maioria ou na totalidade dos reis que passaram no reino do norte foram reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Lembrando a vocês que a nação de Israel havia sido escolhido por Deus para ser um povo separado, escolhido, era um povo eleito por Deus. Então, se eles eram eleitos, escolhidos, separados, Deus não dividia esse povo com ninguém. Só que deu um problema. Por causa dessa divisão, o povo começou a entrar na idolatria, o povo começou a entrar no pecado da idolatria e do paganismo. Sendo assim, Deus trazia algumas coisas para chamar a atenção do povo, diferentemente do reino do sul, que na sua maioria, não todos, mas na sua maioria, os reis que passaram pelo reino do sul eram reis que adoravam a Deus e a sua essência. E aqui, no texto que nós acabamos de fazer menção, nós encontramos exatamente isso. Josafá era um bom rei, que fazia o que era certo aos olhos do Senhor. Mas quando nós olhamos a alguns capítulos anteriores, exemplo, capítulo 18 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que quem reinava no norte era Acabe. Acabe era o rei do norte, um homem perverso, um homem que não andava de acordo com a vontade de Deus, um homem que desfazia daquilo que Deus queria fazer para o povo. E sendo assim, a Bíblia diz que esse homem estava desviado de Deus, ele estava distanciado de Deus, e por estar distanciado de Deus, Deus havia deixado ele a mercê, diferentemente de Josafá, que sempre colocava Deus como prioridade da sua vida, que sempre colocava Deus como o principal na sua história. E tem um detalhe:
O único erro, ou os dois únicos erros de Josafá em toda a sua história foi fazer aliança primeiramente com Acabe e depois fazer aliança com Jotão. E a Bíblia diz a seguinte maneira, a Bíblia diz a seguinte maneira, que um dia Acabe manda um recado para Josafá dizendo: olha, Josafá, eu preciso ir a Ramote de Gileade para batalhar contra os sírios. Eu preciso ir lá para ganhar essa batalha. Só que eu não quero ir sozinho. Eu quero convidar você para participar comigo dessa batalha. E a Bíblia diz que Josafá responde, conversando com Acabe da seguinte maneira: assim como Deus é comigo, eu serei com você. Assim como o meu povo é comigo, eles também serão com você. Nós iremos sair para a batalha, nós dois, juntos, unidos. Nós vamos unir o nosso exército e nós iremos para Ramote de Gileade. Mas tem um detalhe, Acabe: antes de sair para a batalha, primeiro nós vamos consultar a Deus para saber se é da sua vontade da gente sair para a batalha. Olha a diferença de quem serve a Deus e quem toma atitude só por achar que ele é o bom o suficiente. Aí Acabe chama os seus 400 profetas de estimação. Como assim, Tiago? 400 profetas de estimação. Eram aqueles profetas bajuladores, aqueles que ficavam lá bajulando o rei, dizendo: olha, rei, Deus está com você, nada de ruim vai te acontecer, tudo vai sair bem, tudo vai continuar da maneira que está, você vai ser vencedor. Só que a Bíblia diz que Josafá começa a observar todos os 400 profetas falando a mesma coisa, e ele olha para Acabe e diz assim: olha, Acabe, será que aqui ainda não tem outra pessoa que a gente possa consultar para saber se é da vontade de Deus, se para a gente ir para essa batalha? Aí Acabe vai lembrar de um que não andava de acordo com aquilo que os outros pensavam, aquele que tinha compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. Qual é o nome? Era Micaías. Aí a Bíblia diz que Acabe olha para ele e diz assim: olha, Josafá, tem um por aí que o nome dele é Micaías, mas tem um detalhe: ele nunca fala comigo aquilo que é o que eu gosto de ouvir. Ele sempre vem trazendo palavras contrárias àquilo que eu quero ouvir. É mesmo? É. Então manda chamar esse homem. Aí lá vai o mensageiro chamar o Micaías. Quando ele chega para chamar o Micaías, ele diz assim para Micaías: olha, Micaías, todos os outros 400 que estão lá, eles disseram que o rei é para sair para a batalha e que eles serão vencedores. Então você vai chegar lá e você vai dizer também as mesmas palavras. Só que Micaías não era igual o piolho que andava pela cabeça dos outros. Micaías tinha responsabilidade com a palavra de Deus, e ele olha para aquele homem e diz assim: tudo quanto Deus me mandar falar, eu vou falar. Aí lá vem Micaías com aquele que foi enviado para buscar. Quando Micaías chega de frente para o rei, a Bíblia usa a expressão da seguinte maneira: e Micaías, usando de ironia, olha para o rei e diz assim: olha, rei, pode sair para a batalha que vocês irão vencer. Aí o rei Acabe olha, assusta com a palavra de Micaías, ele diz: ei, tem um negócio errado aqui, você nunca profetiza aquilo que é bom, por que você está falando isso agora? Fala comigo a verdade, Micaías, diga para mim a verdade, Micaías. Eu imagino Micaías se acertando e dizendo: é a verdade que você quer ouvir? Sim, então escuta aqui, lá vai. Deus manda dizer da seguinte maneira: se você sair desse lugar para ir batalhar em Ramote de Gileade, Ele manda te dizer que você vai morrer antes do final do dia, e você vai partir, você vai morrer. Aí eu imagino Acabe olhando para Josafá e dizendo: tá vendo, Josafá? É por isso que eu não gosto de convidar esse homem, porque ele só profetiza aquilo que é mal, ele só profetiza aquilo que não convém com os meus ouvidos. Aí a Bíblia continua dizendo que um dos profetas, os 600 profetas,
no queixo. Só que aí Micaías solta a revelação que Deus o deu da seguinte maneira, que apresentou o Espírito diante de Deus, quando Deus disse assim: eu quero que você vá lá, lhe engane Acabe, porque eu preciso cumprir os negócios e tratar com ele uns assuntos aí. Só que mesmo assim, eles não quiseram dar ouvido à voz do verdadeiro profeta. Sabe um detalhe? Nós estamos na semana profética, e isso aqui que eu vou dizer agora também é profético. Nós estamos cansados de pregar em igrejas onde o povo está querendo ir atrás de profecia para dizer que Jesus vai dar, que Jesus vai fazer, que vai acontecer, que a sua conta bancária vai ser recheada, que vai chegar a chave do seu carro na sua mão, que vai te dar um apartamento maravilhoso e vem para a praia. As pessoas estão buscando esse tipo de profecia, mas quando a palavra de Deus chega para o coração do homem, dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque se você não colocar, você vai morrer. Aí ele começa a tentar achar um culpado e tenta colocar alguém para dizer assim: é o fulano que deveria estar aqui, é ele que deveria ouvir essa palavra, é ele que deveria vir aqui. Mas Deus está dizendo para a gente aqui nessa semana profética: se você está aqui, é com você que eu quero falar, é com você que eu quero tratar. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão para falar a Jesus. Lá vai Micaías, meu amigo. Depois de falar a verdade, a Bíblia diz que o rei fica revoltado com ele, e depois fica revoltado com o tal de Micaías, diz para ele assim: coloca esse homem na prisão e trata dele somente de pão e água. É porque ouvir a verdade é difícil, ouvir a verdade dói. Mas sabe um detalhe? Eles não deram ouvido para a palavra de um profeta verdadeiro. Minha mãe já dorme no Senhor, gente. E minha mãe e o meu pai foi pastor da igreja Deus Amor por 29 anos. E Deus usava muito a minha mãe na área da revelação, pastor. Mas nesse negócio assim, tem 5 pessoas aqui que estão com dor de cabeça. Cadê você, não? Deus usava minha mãe em algo no profundo e no escondido. Minha mãe passou mais de 1 ano e 7 meses deitada em cima de uma cama, pesando 39 quilos por causa de um câncer. E as pessoas iam visitar a minha mãe, e quando chegava lá para levar uma palavra, eles que saíam de lá confortados, porque o Espírito Santo habitava na vida da minha mãe. Eu me lembro como se fosse um dia que um amigo foi nos visitar em casa. Ele, mas o irmão foi de moto, e quando eles chegaram, colocaram um capacete em cima do sofá. A minha mãe estava deitada no quarto ao fundo, não ouviu a moto chegar, não ouviu que eles estavam de moto, não viu o capacete, nem muito menos a chave. Mas quando eles chegaram na porta do quarto e cumprimentou a irmã Helena com a paz do Senhor, ela disse assim: antes de eu te dar a paz, coloca a chave da moto aqui, ó. Como assim, irmã Helena? Deus manda te dizer: eu preciso orar por você, porque Ele está te dando livramento de morte. Mas esse livramento Ele vai deixar acontecer porque o seu coração é duvidoso. Ele está assim: como assim, irmã Helena? Preste muito bem atenção nas palavras que eu te digo. Daqui a 1 semana esse acidente vai acontecer, mas você vai ver a mão do Todo-Poderoso estendida ao seu favor. 1 semana depois ele me liga dizendo que caiu de moto e o pneu do carro parou a 5 centímetros da sua cabeça. Deus usa pessoas, Deus usa profetas. Obrigado, meu irmão. Deus usa, mas às vezes a gente quer ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Aí o que acontece aqui com Acabe e Josafá? Eles combinam entre os dois, dizendo: Acabe olhando para Josafá e diz assim: olha, eu vou vestido como um soldado comum nessa batalha, e você vai vestido como rei, você é, mas eu vou me disfarçar. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu estou de olho em você. Aí lá vai a ordenança do rei Ciro, que estava em Ramate-Gileade, era: mate somente o rei do norte, que é Acabe. Aí os homens saíram da capital
altura para caçar, e a batalha estava travada, e quando eles acharam que era o rei, a Bíblia diz que era Josafá. Josafá dá um grito, pede a Deus socorro, e Deus lhe socorre, abrindo os olhos daqueles homens, e eles entenderam que ele não era Acabe. Só que aí está lá Acabe no meio da guerra, vestido como um soldado comum. Vestido o quê? E de repente, a Bíblia diz assim, olha, que um soldado pega um arco, pega uma flecha, André, e ele vai, atirar, sabe aonde? No acaso. Vê lá. Ele vai atirar no acaso. E eu tenho por mim, Tiago Félix, assim como morador do bairro, ele e Patinga, que o Espírito Santo tratou de guiar a flecha para cumprir a palavra. E eu imagino que o Espírito Santo vem, meu filho, eu vou te levar no lugar onde é que você tem que atingir. De repente a flecha prega no único lugar onde poderia atingir Acabe. E a Bíblia diz que quando ele sente que ele está ferido, ele olha para trás e diz assim: me tira daqui, porque eu estou muito ferido. Deixa eu dizer para você, você veio numa semana profética, e deixa eu falar um detalhe muito importante para a sua vida que essa noite, que é questão de salvação. Você pode até tentar se disfarçar no meio dos demais, você pode até tentar esconder aquilo que você faz, colocando um paletó, uma gravata, ou colocando a Bíblia debaixo do braço, dizendo eu sou crente, mas o Espírito Santo está dizendo eu te vejo, eu te contemplo, eu sei onde você está, e dentro dessa palavra eu recito para você o Salmo 139, dizendo que é impossível fugir da presença de Deus. Como assim? Salmo 139 diz assim: para onde irei eu? Se eu subir ao mais alto dos céus, ali o Senhor está. Se eu tomar a minha cama e descer ao mais profundo do Sheol, ali também o Senhor está. Se eu tomar as asas da alva e eu for às extremidades do mar, até ali a tua mão me sustentará. Ele continua dizendo: na escuridão o Senhor me viu, ainda antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito a minha história. Deixa eu dizer para você, é impossível fugir da presença de Deus. Salmo 101, verso 6: os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Em Apocalipse capítulo de número 2, versículo 18, Jesus está dizendo para João assim: olha João, escreva para a igreja de Tiatira que aquele que está falando é a testemunha fiel, e que os seus olhos são como chama de fogo, e ele contempla o íntimo do coração, e ele sonda os pensamentos. Não tem como fugir da presença de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e quando chegou em casa, morreu. Josafá entrando na guerra que não era dele. Alguns historiadores dizem que os dois exércitos juntos, de Acabe e Josafá, tinham aproximadamente 1.160.000 homens para a guerra, e eles perderam na batalha. Mas quando a gente faz as coisas fora da direção de Deus, não adianta um número. Em 1 Samuel capítulo 4, pastor, a Bíblia diz assim que o povo foi batalhar contra os filisteus, só que a liderança espiritual de Israel estava em pecado. Eli estava cobertando os pecados dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. Aí eles começaram a guerra.
Josafá entrou numa guerra que não era dele, batalhou algo que não era dele, não deram ouvido à voz de Deus, e quando ele retorna para casa, no capítulo encerrando, a Bíblia diz que o profeta Jeú vai repreender Josafá, dizendo: olha, você voltou para casa em paz, mas você não pode se aliançar com ímpio. Você não pode se aliançar com pessoas que cometem iniquidade, porque existe a diferença de pecado e iniquidade. Pecado na vida do crente é acidente, é algo que ele não previu e aconteceu. Agora, iniquidade é repetição do mesmo pecado, sabendo que você está errado, sem querer voltar atrás de perdão. Só que aí, quando a gente entra numa batalha que não é nossa para pelejar, toda ação gera uma, toda ação gera uma. Estava lá Josafá, tranquilo, meu amigo dele, sentado no seu, quem sabe, no seu trono, no seu palácio, e a Bíblia diz que aqueles dias eram dias de paz. E enquanto ele estava sentado lá, de repente chega alguém correndo: olha, Josafá, está vindo uma grande multidão contra você. Juntaram 3 povos, os amonitas, moabitas e os moradores da montanha de Seir. E tem um detalhe: eles já estão pertinho. Estão aonde? Já estão em Hazazon Tamar, que é ali do outro lado, aqui pertinho. Josafá dá uma olhadinha para o seu material humano, ele dá uma olhadinha para o seu exército, e sabendo que ele não tinha condições suficientes para vencer a batalha, ele convida o povo para jejuar, convida o povo para orar, e convida o povo para se humilhar diante de Deus. Desde os mais velhos até os mais novos, todo mundo vai para a prática do jejum, da oração e da humilhação. Você quer receber bênção? A melhor forma de receber vitória na nossa vida é através do jejum, da oração e da humilhação. A oração é um diálogo que você tem diretamente com Deus. A humilhação é você se dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho condições suficientes, a minha força é pouca, mas eu estou me humilhando diante de Ti, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Imaginamos aí que Josafá chama toda a congregação, reúne o povo, e ele se levanta no meio da congregação, e ele começa a fazer uma oração no meio do povo, e ele diz assim: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é, Tu és o Deus que estás no céu? Pois Tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na Tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançastes Tu fora os moradores dessa terra, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao Teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nessa casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia. Olha que oração maravilhosa. E para eu pular aqui um pouquinho, ele fala da seguinte maneira, no versículo de número 12: Deus, porventura, não nos julgará, porque em nós há uma força contra essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus, os nossos olhos estão postos em Ti,
se eu contei isso aqui, mas eu sei que eu tive duas oportunidades. Nas duas oportunidades eu preguei sobre a cruz de Cristo e a outra me fugiu a memória. Mas eu preguei foi na festividade do dia 14 de maio do ano passado. O Rafael estava conosco, né, Rafael? Esse. Mas eu vivenciei o pior dia da minha vida no dia 4 de dezembro de 2020. Eu disse ao Senhor que onde eu passasse, quando eu tivesse a oportunidade e eu pudesse encaixar nisso, eu falaria. No ano de 2016, minha mãe foi cometida de câncer. No final de 2017, nós recebemos todos os laudos dizendo que ela estava curada. No dia 18 de novembro de 2020, eu estava na minha barbearia, trabalhando, e o meu telefone tocou, o meu irmão gritando assim no telefone: corre que a mãe está passando mal. Eu tentei correr, minha perna não me obedecia, e eu comecei a caminhar desesperado, com o coração batendo aqui, ó. Meu irmão disse que ela havia dado uma convulsão, nós fomos para o hospital. Quando chegamos no hospital, passamos direto. Os médicos fizeram os exames e depois de fazer os exames, constataram que ela estava com uma massa na cabeça. Do dia 18 ao dia 24 foi o dia que minha mãe fez a cirurgia na cabeça, no dia 24 de novembro. E eu já estava extremamente preocupado. Eu sempre tive muitos problemas, pastor, na minha infância. E hoje eu sei o porquê, mas eu não culpo. Se na hora que eu falar, alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: mas não parece. Eu fui diagnosticado há pouco tempo com TDAH e autismo. Tive muitas dificuldades para aprender as coisas na escola. Tomei 5 ou 6 bombas, uma luta terrível, minha mãe na escola. Mas desde quando eu entendi por gente, eu quis reaver o tempo perdido com minha mãe. E nesse dia que ela passou mal e que fez a cirurgia, ela fez uma cirurgia muito grande, pegando para frente da cabeça, até que atrás e puxando para a lateral. E no dia 1º de dezembro, minha mãe voltou para casa. Estou contando isso aqui para você entender que Deus nos testa, mesmo na dificuldade, e isso vai encaixar com o tema de vocês. No dia 1º para o dia 2 de dezembro, eu virei a noite inteira com o violão na mão, cantando hinos antigos para minha mãe e orando com ela. Quando eu não aguentava orar, eu colocava uma oração para a gente escutar. Fui trabalhar no dia 2. Do dia 2 para o dia 3, a mesma coisa. No dia 3 eu tinha uma agenda em Ipatinga, eu fui atender, e quando eu cheguei para pregar, eu não conseguia pregar. Tentava dar continuidade na mensagem, não conseguia, nada saía, e a minha mente muito perturbada, com o coração fechado. E é normal a gente, no final de um culto como esse, por exemplo, pedir a igreja para se colocar de pé, convidar à frente, o pregador orar, ministrar bênção, ministrar vitória. Mas naquele dia eu falei: Senhor, eu vou pedir um povo para orar por mim, que eu não estou aguentando. E eu ajoelhei, os irmãos oraram por mim, eu fui para casa, cheguei em casa, todo suado como estou aqui agora. Sentei perto da minha mãe, conversei muito com ela. Quando foi por volta de 11h30 da noite, eu perguntei para ela assim: mãe, hoje a senhora vai dormir? Ela falou: meu filho, hoje eu vou descansar. E eu não entendi. Fui para minha casa do lado, a casa do meu pai. E quando foi por volta de 5h30 da manhã, meu pai veio desesperado, batendo na porta da minha casa, dizendo: Tiago, qual é que sua mãe está passando mal? Quando eu cheguei, minha mãe estava dando os últimos suspiros, e eu deitei ela na cama e comecei a fazer massagem cardíaca. Quando eu senti que ela deu o último suspiro e partiu para a eternidade nas minhas mãos. Mas antes dela partir para a eternidade nas minhas mãos, eu peguei minha mãe, coloquei ela aqui no meu peito e disse a Deus e fiz uma oração. Falei assim: Senhor, se for o espírito da morte querendo fazer gracinha, eu repreendo agora. Mas se o Senhor está querendo
presenteá-la com o reino dos céus, faça a tua vontade. E ela deu o último suspiro nos meus braços, com amor estrondando no meu peito. Eu fiquei extremamente desesperado. Para mim o SAMU demorou uma eternidade, ele demorou 5 minutos. A minha mente desligou e eu comecei a correr na rua de um lado para o outro, dizendo: minha mãe morreu, minha mãe morreu, minha mãe morreu. De repente eu me vi sentado num canto na minha casa, e o diabo literalmente chegou no meu ouvido e disse assim: vai continuar pregando? Vai continuar cantando? Vai continuar tocando os instrumentos que você toca? Vai continuar dando aula na escola dominical? Porque é isso que você recebe desse Deus. Aí eu falei: é verdade, vou parar com tudo, não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou dar mais aula na escola dominical, não vou mais tocar, eu vou ficar no meu canto. Liguei para os amigos que tinha para o final de dezembro, desmarquei todas as minhas agendas, liguei para os irmãos que eu tinha compromisso do mês de janeiro a abril, e eu desmarquei todas as minhas agendas. Eu estava desesperado, achando que ali era meu fim. E eu comecei a orar e falar: Senhor, tem misericórdia da minha alma e socorre-me. Aí um dia eu recebi um telefonema, e o irmão de São José de Safira me chamando para ir cantar lá na cidade, cantar no sábado à noite, pregar domingo de manhã e cantar à noite. O pregador seria o pastor Cláudio Calais, que eu não sei se vai estar com você por motivo da doença, está passando mal, mas era ele que ia pregar no sábado à noite. E eu fiquei revoltado com o irmão, que ele ligou 4 vezes e eu disse, em 3 eu disse: eu não vou. Mas na 4ª vez eu disse a ele: eu vou, mas no dia que eu chegar próximo eu não vou chegar lá. Mas no dia que era para ir, eu montei no carro, mas a minha esposa e nós chegamos lá. O pastor Cláudio não conseguiu chegar porque ele tinha caído numa tempestade naquele lado de lá, e tem 33 quilômetros lá de chão. Eu tive que pregar, tive que cantar, tudo na força do ódio. Levantei no domingo de manhã e disse assim: Senhor, se for para me pregar hoje de manhã, eu não prego. Eu vou para a igreja. E quando eu montei no carro para ir para a igreja, saí da casa do pastor para ir para a igreja, o pastor Cláudio Calais tinha chegado e disse assim: ô meu amigo, vem cá, que bênção te ver. E eu meio assim, ele lá me cá, me deu um abraço e falou assim: Deus está cuidando de você, e nós vamos para o culto. De repente, quando a gente chega no culto, eu canto o hino, e o pastor Cláudio diz assim: abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 42. E ele começou a ler o texto dizendo assim: como um cervo que brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, Deus. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem para mim de mantimento de dia e de noite. E quando ele estava lendo, as lágrimas começaram a escorrer no meu rosto. E ele continuou a leitura. Quando chega no versículo 5, ele diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus. No meio da ministração, ele chegou nesse ponto, e ele foi até mim, colocou a mão na altura do meu peito e disse assim: hoje Deus cura a sua alma, e como prova de que ele está curando a sua alma, ele vai te presentear com algo que você mais deseja na sua vida. Eu fiquei chorando e no canto, e minha esposa veio e me abraçou. E sabe qual era o meu maior sonho? Ser pai de mocinha. Naquele mesmo dia, a gente foi para a casa do pastor. O almoço estava atrasado, a irmã fritou uns salgados para a gente comer. A minha esposa pegou o salgado e comeu um, e ela sentiu o enjoo e falou: nossa, que enjoo esquisito. Passaram alguns dias, eu chegando no serviço, ela disse assim para mim: amor, tem um presente para você em cima da mesa, vai pegar. Quando eu cheguei, eu vi aquela caixinha que eu abri e li assim: parabéns, amor, você vai ser pai
revelação, que esse negócio de chá de revelação, né, ele faz. No dia do chá de revelação, eu tive que ir para a casa do meu pai, porque na minha casa estava cheio de gente. Eu entrei no banheiro que eu tinha que dar banho na minha mãe. Eu comecei a chorar, fui chorando, com o desejo que minha mãe estivesse comigo, queria abraçar ela, queria contar para ela, e fui chorando. E Deus trouxe na minha mente aquela palavra que Ele diz: hoje eu revelo em você aquilo que te prometi, eu prometi naquele dia. Quando de repente soltou a fumacinha, que porque era fumacinha, a minha menina já esteve aqui na última vez correndo para lá e para cá, e Deus está cuidando do meu coração. Deixa eu dizer para você, por que você está contando isso, Thiago? Eu estou contando isso porque tem muita gente que está ferida, que você colocou um pedido de oração dentro daquela caixa, pedindo a Deus para ter misericórdia da sua vida, porque você está sendo acometido com crises de ansiedade, você está passando por situações que você nunca imaginou passar, e agora parece que é o último estágio da sua vida e você não vai alcançar a vitória. Mas deixa eu dizer para você, enquanto você estiver na prática da oração, Deus está movimentando ao seu favor. Glória! Deixa eu concluir a minha ministração aqui. Enquanto Josafá está orando, de repente a Bíblia diz que Jaziel se colocou de pé no meio da congregação e ele disse assim, usado pelo Espírito Santo: está ouvindo tu, ó Judá, está ouvindo tu, Jerusalém, está ouvindo também tu, ó rei Josafá, não temais e nem vos assusteis contra essa grande multidão que vem contra vocês. Sabe por quê? Porque nessa peleja não tereis de pelejar. Como assim? Pai, está em pé e pede a salvação do Senhor para convosco. Ô gente, olha que maravilhoso que é quando a gente está na luta, na prova, na tristeza terrível, e de repente Deus vem nos confortar com a sua palavra maravilhosa e poderosa. Essa peleja não é sua, essa peleja não é sua, porque Deus está pedindo a vocês aqui nessa semana profética: essa peleja a partir de agora é minha. Eu estou abrindo porta onde não tem porta, eu estou levando cura onde precisa de cura, eu estou levando salvação onde precisa de salvação, mas Ele vai realizar os desejos do seu coração. Depois de Josafá ouvir essas palavras, ele caiu de joelho no chão, com o rosto no pó, e adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que ele fez? No outro dia, bem cedo, ele convocou todo o povo, toda a congregação, o exército, e mandou colocar em fileira. E ele disse assim: olha, vocês ouviram a palavra? Nós iremos descer a aldeia de Ziz, porque eles estão subindo no vale. Nós vamos encontrar com eles lá de frente para o deserto de Jeruel. Mas nós vamos ir marchando. Os músicos vão ir na frente primeiro. Os músicos vão ir tocando. Baterista, faz aí, fazendo favor, a marcha para nós. Vai, você consegue. Agora imagina isso aqui. Eu estava olhando para o povo e assim: marcha! E o povo começou a marchar. Imagina o momento, minha mente é perto de Deus. E o povo começou a marchar em direção. A Bíblia diz: enquanto o povo marchava, eu não sei o louvor que ele cantava, mas imagina se fosse assim, ó.
você vir aqui à frente. Nós estamos na peleja, reunidos, unidos e reunidos para vencer essa batalha. Você pode preparar um louvor? Nós estamos unidos e reunidos para vencer a guerra. E a palavra de Deus é: fica tranquilo. A única coisa que você precisa fazer é marchar. Aleluia, glória a Deus. Vem cá. Vocês não sabem como está o meu coração aqui essa noite. Agradecido a Deus por ter o privilégio de estar com vocês. Enquanto os meus olhos correm no rosto de algumas pessoas aqui, a gente consegue ver que estamos precisando de um milagre urgente, que estamos precisando de um toque do amado Espírito Santo. Deus marcou essa noite, não é porque o Tiago está pregando, não, gente. Mas Deus marcou essa noite para renovar a sua vida com poder. Deus marcou essa noite para curar a sua alma. Deus marcou essa noite para curar o seu corpo físico. Deus marcou essa noite para batizar pessoas aqui